Bom dia, minhas queridas irmãs, bom dia, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que me acompanha aqui no nosso canal, no Facebook, também lembrando que esse vídeo vai para o YouTube. E estamos aqui pela manhã para mais uma das nossas lives semanais, enquanto durar essa pandemia, né? Lembrando que ontem o ministro Cássio Nunes, ele deu uma liminar autorizando as igrejas voltarem com os cultos presenciais. Mas lembrando que isso é uma decisão liminar e que ainda vai a plenário, né, no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, já que se até domingo que vem não for a plenário, significa que nós estamos autorizados pelo Supremo, pela decisão liminar do ministro, a retornar os nossos cultos, os nossos cultos presenciais. Lembrando, irmãos, que a igreja não está fechada, né? Eu quero lembrar vocês que a igreja não está fechada, a igreja ela simplesmente não está tendo cultos presenciais. E com essa liminar do ministro, excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Cássio Nunes, podemos então no domingo retornar aos nossos cultos presenciais até acontecer a reunião lá, até acontecer a reunião do plenário daquele egrégio tribunal. Mas o que rege a nós não é o Supremo Tribunal Federal, não é o presidente da República, não é o governador, não é o senhor prefeito, mas sim o que rege a nós é o Senhor nosso Deus. E por isso eu quero dizer para os irmãos que a igreja não parou, nós continuamos aqui pregando a palavra de Deus, continuamos orando, continuamos meditando na palavra de Deus, continuamos buscando a presença de Deus, mesmo que de uma forma virtual para com vocês, mas estamos aqui presentes em espírito, estamos presentes também, né, no amor e na comunhão. Hoje, querido irmão, o mundo cristão celebra o dia da Páscoa, né? Hoje é um domingo e celebra-se o dia da Páscoa. E eu estava, lamentavelmente, querendo trazer uma outra ministração, né? Que ia falar sobre a consciência humana, porém, eu achei melhor hoje nós meditarmos um pouquinho sobre a Páscoa e o seu significado, né? Então, para isso, eu escolhi um texto aqui bastante interessante, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 22, no versículo de número 7, e até o versículo de número 18, né? Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 7, até o versículo de número 18, que diz assim, olha: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comer a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis o homem com um cântaro de água, e segui-o até a casa em que ele entrar. E dize ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Fazei ali os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha
o reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra que nos deixou. E louvado seja a sua santa igreja, que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria mesmo falar um pouquinho sobre esse evento, né? Esse evento Páscoa. Da onde surgiu essa festa? O que é que significa realmente a palavra Páscoa, né? Vamos lá. A Páscoa, quando o evangelista aqui, Lucas, ele fala, importava, né? A festa dos pães asmos, chegou o dia da festa dos pães asmos. O que era essa bendita festa dos pães asmos? Lembrando aos amados irmãos que durante esse período, essa festa, ela durava 7 dias. Do primeiro dia dos pães asmos, que era o dia que celebrava o Seder de Páscoa, até o 7º dia. E era um período festivo, aonde isso teve início lá no Êxodo. Isso teve início quando o povo de Israel sai do Egito em direção a Canaã. Nesse período é que surge a Páscoa. Por que a Páscoa? Porque a Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, que é passagem, passar. Foi naquele dia fatídico quando Deus aplica a 10ª praga do Egito. Então a Páscoa está relacionada à 10ª praga que Deus aplica sobre os egípcios. E que praga bendita era essa? Essa praga foi quando Deus visita todos os primogênitos do Egito, porque Faraó não queria que Israel saísse do cativeiro egípcio. Portanto, meu amado irmão, ele envia o anjo exterminador na noite de Páscoa ou na noite de Pêssar para exterminar, para matar o primogênito. Ora, irmãos, mas só os primogênitos dos egípcios? Sim, mas também, se não obedecessem os hebreus, se eles não obedecessem a palavra de Deus, também eles seriam atingidos. E para que eles não fossem atingidos, qual era o ritual que deveria ser feito? Cada família deveria pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, macho, fazer sacrifício, sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos batentes da porta. E quando o anjo exterminador naquela noite fosse passar pela casa dos hebreus e encontrasse o sangue, ele não tocava nos primogênitos hebreus. Aquele cordeiro era o sinal da redenção dos primogênitos dos hebreus. Portanto, a casa cujo sangue foi aplicado no batente da porta, essa casa foi poupada de ter uma morte naquela noite. E isso se tornou um estatuto perpétuo. Após o sacrifício do cordeiro pascal naquela noite, e todos os primogênitos egípcios serem mortos pelo anjo exterminador, Faraó autorizou que os hebreus partissem do Egito para Canaã. Portanto, meu amado irmão, e eles tinham que partir com pressa. E foi um momento, apressadamente eles saíram. E por que eles saíram com pressa? Para que Faraó não voltasse atrás novamente na sua decisão. E a ordem de Deus era que eles pegassem o necessário que eles tinham para sobreviver e cozessem pães. E pães não dava tempo naquela época, não tinha o fermento biológico que temos hoje, e não dava tempo naquela época de fazer a levedura para poder o pão crescer. Então o pão era ázimos, o pão ázimos quer dizer um pão sem fermento, e eles tiveram que sair do Egito, levando aqueles pães sem fermento para servir de alimento, e isso se tornou um costume ao longo dos séculos, e até hoje os irmãos judeus, nesse período do ano, ficam 7 dias sem comer levedura nenhuma, sem ter levedura alguma nas suas casas.
Então era uma festa, quando o evangelista Lucas coloca aqui a festa dos pães ázimos na cabeça do leitor daquela época, estava muito bem claro que festa era essa. Só que nós temos uma informação lá no Evangelho de Marcos, e Marcos dizendo, importava fazer o sacrifício pascal. A festa dos pães ázimos era iniciava-se essa festa fazendo um sacrifício de um cordeiro pascal. Então esse todo é o contexto histórico da festa que nós celebramos hoje, que chamamos de Páscoa, que na verdade é um Pêssar. E o que Jesus foi fazer naquele local, naquele quarto mobiliado, ou naquela sala mobiliada, ali que nós chamamos de cenáculo? Jesus foi celebrar a festa da Páscoa. Por que ele foi celebrar a festa da Páscoa? Porque estava ali, eram os últimos momentos que Jesus ia dar como instrução para os seus discípulos. E saindo daquele lugar, Jesus segue até o Monte das Oliveiras, precisamente no Jardim das Oliveiras, e ali Jesus ora, e ali Jesus chora, e ali Jesus agoniza, e ali cumpre-se o que o profeta Isaías disse, porque ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Meu amado irmão, então é a festa da Páscoa que nós celebramos. Nós precisamos ter vivo essa festa na nossa mente. Nós temos que ter vivo essa festa no nosso coração, porque a Páscoa representa a morte de Jesus Cristo, a morte na cruz do Calvário como sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Não podemos deixar que esse memorial e que esse momento chamado Pêssar em hebraico, ou Páscoa em português, não podemos permitir que isso esfrie a nossa mente, porque esse é um momento pelo qual nós celebramos a morte de Jesus. Morte essa como um sacrifício. Quero lembrar a vocês, irmãos, que Jesus não foi assassinado pelos judeus, Jesus não foi assassinado pelos romanos, Jesus entregou a sua vida para nos salvar. Jesus entregou a sua vida, ele deu a sua vida para que pudéssemos ter vida em abundância em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, ele celebra, ele vem nesse dia celebrar a Páscoa, e seria a última Páscoa que ele celebraria em vida terrena. É por isso que ele fala assim: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes do meu sofrimento. E ele fala ainda que eu quero lembrar que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Presta atenção, meu amado irmão. A Páscoa, ela tem, desculpe-me, ela tem 3 simbolismos. A Páscoa, ela tem 3 simbolismos, porque a Páscoa, ela marca o início da nossa Santa Ceia para os cristãos evangélicos. Ela marca o início também da Eucaristia para os nossos cristãos católicos. Então ela tem 3 simbolismos. A Páscoa, ela aponta para o passado. Ela aponta para a nossa fuga do mundo, do pecado. Ela é o marco 0, quando Jesus nos liberta, nos resgata, porque éramos escravos do pecado e da morte, como disse o apóstolo São Paulo. E a Páscoa nos traz esse marco de libertação. Segundo, a Páscoa nos traz também um momento de comunhão, porque o sentar à mesa, o comer pão, o tomar vinho, é momento de comunhão. E no futuro,
ela aponta para a ressurreição dos mortos, porque Jesus ressuscita ao terceiro dia após ele ter sido crucificado, e ele sendo a primícia das ressurreições, nós temos também a garantia de que também ressuscitaremos com ele naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu amado irmão, esse momento da Páscoa não pode ser confundido em hipótese alguma com merchandising comercial, com essa exploração do comércio para vender chocolates, ovos de chocolate, etc. e tal. Não que seja pecado comer chocolate nessa época, não, mas se você tiver aí um ovinho de Páscoa para me mandar, manda que eu como, que eu gosto muito, apesar da diabetes não deixar. Mas a gente come escondido da pastora Angélica, louvado seja o nome do Senhor, né? Mas eu quero lembrar para os irmãos que em momento algum não podemos permitir que esse ato de Jesus lá na cruz do Calvário, que foi a sua morte, o seu sacrifício pelos nossos pecados, que Jesus verdadeiramente é a nossa Páscoa. Que Jesus é a nossa Páscoa. Então, meu amado irmão, não permita que as coisas do mundo, não permita que as influências comerciais, as propagandas, das grandes corporações venha apagar da nossa mente o verdadeiro significado da nossa Páscoa, da Páscoa, que é a morte de Jesus, e com a sua morte nós temos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então lembre-se bem, meu amado irmão, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. Você, meu amigo, que ainda não conhece a Jesus, eu quero te fazer um apelo: aceite Jesus como teu Salvador, para que você possa também ter essa mesma vida que nós que conhecemos Jesus temos, vida em abundância. E você que está desviado dos caminhos do Senhor, que está me ouvindo, que um dia pôde gozar, desse momento de comunhão, desse momento de confraternização, de poder sentar à mesa, participar do pão, comer do vinho, beber do vinho, perdão, que você teve um dia essa oportunidade, hoje não tem mais. Retorne, meu amigo, retorne ao lado do Senhor, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, está voltando para julgar esse mundo, e nós não teremos, Estamos aqui com nossos gansos fazendo aqui uma barulheira, mas não tem problema, eles vieram também prestigiar a nossa live, e a pastora está tentando espantar eles, aí que eles fazem mais barulho, mas não tem problema. Olha eles ali, ó, olha os gansos ali, ó, vieram até dar um oi para os irmãos, Isso, pronto, agora vamos embora. Vamos continuar, Vamos continuar. Então, meu amigo que está longe dos caminhos do Senhor, retorne à casa paterna, e que Deus possa abençoar o teu coração. Você, meus irmãos que estão me ouvindo, que estão aqui comigo nessa live, muito obrigado para você, muito obrigado pelo seu prestígio. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Até domingo, se não houver uma decisão contrária do plenário do Supremo Tribunal Federal, nós estaremos lá na Rua Arroio das Flores, número 200, Jardim Bandeirantes, Jaraguá, São Paulo. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.